Ok, online, a paz de Cristo a todos que estão aqui, que posteriormente estarão ouvindo, ou vendo essa mensagem. Nesta quinta, de forma específica, estamos fazendo esse culto online devido a instalações que estão ocorrendo lá da sonorização na nossa igreja. Então, para não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, como diz a palavra de Deus lá em Hebreus, nós estamos aqui para realizar este culto, lembrando que ontem, na nossa igreja, ela está seguindo as quartas-feiras de consagração até o final de setembro, deste ano. E hoje é a última quinta-feira do mês de julho. Então também temos aquele período de oração. Após ao final da mensagem aqui, se possível, tire alguns minutos e ore pelo teu lar, unge o teu lar, declare palavras de bênção sobre o teu lar e sobre o ministério. Amém? Pedimos a Deus a graça, a misericórdia, a sabedoria do alto. Como instrumento nas mãos do Senhor, estou aqui para tentar transmitir uma palavra de ensinamento, de crescimento. Nós vamos estar falando sobre princípios de Deus, especificamente de 7 princípios que regem a palavra de Deus. E Deus ele não vai contra os seus princípios. Quando eu estava meditando sobre isso e querendo cada vez mais viver cada um desses princípios que rege a nossa vida e transforma de maneira espetacular. Que Deus nos dê a graça, sabedoria do alto, toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Ele. Amém? Então, quando eu falar um versículo, eu vou colocar aqui atrás, aí a gente vai ler junto. Eu vou tentar diminuir a tela, fazer algumas partes de edições. É claro que eu gravei esse vídeo alguns minutos antes de jogar ali online, para tentar poder fazer essas projeções aqui, ok? Mas acaba sendo um culto ao vivo. Você está aí, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. E o início da palavra está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando enfrentamos desafios no nosso dia a dia, no nosso trabalho, lembrar, isso é um dos princípios, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é esse primeiro princípio? Soberania. Deus é soberano. E a gente tem os nossos porquês. Por que está acontecendo isso? Por que aconteceu aquilo? Por que a fruta é dessa cor? Por que a árvore nasce dessa forma? E a gente tem uns vários porquês, muitos. É interessante que confiar na soberania de Deus ajuda-nos a acreditar que Ele tem um plano melhor para as nossas vidas. Amém? E durante a mensagem, você deixa aí o seu amém, marca aí o ok, se você gostar. Se você não gostar, marca dislike. Envia aí para... Se você está vendo na televisão, vai lá no WhatsApp e fala, já está online. Se você está vendo no celular, é mais fácil de digitar. Mas não deixa de participar. Não deixa de falar amém. Não deixa de decretar glória a Deus. Dos princípios que nós estamos iniciando é que a soberania de Deus. Deus é soberano. Porque que acontece isso, aquilo, nós temos as nossas perguntas, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E tem momentos que é muito difícil de entender isso. Volto a repetir. Se entendermos a soberania de Deus, que não tem nada que está acontecendo neste mundo hoje, que aconteceu hoje, que se houver amanhã, se acontecer amanhã, é plano de Deus.
é a vontade de Deus. Ele é soberano. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele criou, ele faz todas as coisas. Todas as coisas. Nada para Deus é impossível. A segunda colocação que nós vamos estar falando sobre princípios é esse próximo versículo, ó, vai estar aqui. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Desculpa, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16, versículo 32. Nessa palavra aqui, Deus está falando que o homem que não sabe controlar, se controlar, ter o autodomínio, autocontrole, é um autogoverno. Esse é um dos princípios. Domínio próprio. Um autogoverno. É a mesma coisa daquela pessoa que domina uma cidade, mas deixa sem barreiras, sem muros. Ou seja, tudo vai entrar naquela cidade. O inimigo vai atacar de todos os lados. Ou as coisas sem autocontrole vão acontecer de formas aleatórias. E é claro, quando nós falamos sobre a soberania de Deus, quando nós não temos esse outro princípio, e Deus tem esse princípio, o autocontrole, podemos entender como a nossa vida diária. Quando não controlamos as nossas atitudes, estamos expostos a tudo. E é muito terrível isso, exposto ao resultado das nossas ações. Por exemplo, a pessoa que não sabe controlar a língua dela, ela fala assim, eu não levo desaforo para casa. Cada vez que alguém diz alguma coisa, eu não gosto, eu não levo desaforo para casa. Responde da mesma maneira. Qual é o risco de ter, dia após dia, sua vida sendo dominada, seus pensamentos complicados? E o mundo, ele tem um princípio. Bateu, levou. O homem em Cristo, a mulher em Cristo, ele tem que ter esse princípio, um autogoverno. Eu tive, em alguns meses atrás, em alguns países, e aí eu chegava no país, tinha a língua diferente, a moeda diferente. Então, quando eu trocava, por exemplo, República Tcheca, a coroa tcheca, e aí eu peguei aquele dinheiro, eu comprei as coisas naquele país. Quando eu saí daquele país, me sobrou alguns dinheiro, alguns recursos, né, em espécie. E, por exemplo, se eu chego aqui, se eu estou aqui no Brasil e vou lá na padaria com a coroa tcheca, né, a moeda lá, e fala assim, me dá 5 pães e dou aquele dinheiro ali, não vai aceitar, não vai adiantar. A moeda que eu paguei naquele país, eu recebi o troco na mesma moeda. Lembra do ditado? Com a moeda que você pagar, você vai ser pago. Você vai receber na mesma moeda. Não tem como trocar. Não, mas eu tenho essa moeda aqui, eu quero comprar isso aqui em outro país. Não aceita. Com a moeda que você pagou, é aquilo que você vai receber. Você vai receber na mesma moeda. Então, quando a gente fala de princípio sobre autocontrole, o homem pensa, a gente pensa, raciocina, decide. E muitas vezes achamos que está tudo certo. E o entendimento que nós não temos, ou em algumas situações, a coisa complica. E complica muito. Eu separei um videozinho de 3 minutinhos dentro da palavra que está sendo ministrada, uma animação, é uma senhora dentro das emoções dela do dia a dia. A gente vai ver e analisar. E muitas vezes acontece quando nós não temos domínio próprio. Deixamos as emoções aflorar e fazemos os nossos pré-julgamentos e preconceitos, ok?
depois a gente continua. Amém? É claro que esse exemplo, né, é interessante essa ilustração, mas essa questão de autocontrole, a gente decide, a gente escolhe, a gente pré-julga, toma decisões. E essa parte de domínio próprio é muito interessante. Imagina trânsito, imagina tantas questões que acontecem conosco. E quando nós falamos assim, eu fiz, eu não pensei, eu estava nervoso, aconteceu. Princípios que nos levam a viver a plenitude da graça de Deus. Saber que Deus é soberano. Se sabemos que Deus é soberano, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e entender o autocontrole. Sabe o terceiro princípio? É mordomia. Sabe aqueles filmes? Já viu aqueles filmes que tem um mordomo, uma casa, e o mordomo abre a porta? E alguns antigos filmes de detetive, de fato, tinha a famosa frase assim, o culpado é o mordomo. O que é mordomia? É cuidar de tudo que Deus tem nos dado. De tudo. De maneira exemplar. De maneira cuidadosa, digamos assim. Em todas as áreas. Mordomia é você zelar por tudo aquilo que Deus tem nos concedido.
E talvez essa foto aqui de finanças é o que vai mexer mais no bolso. Se você respeita e sabe cuidar de finanças, as finanças te respeitarão. Respeite o dinheiro, ele te respeita. Não é ele ser senhor. Ele é uma ferramenta. Nós falamos isso, aprendemos isso. Mas entender que nós devemos saber administrar. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele nos concede. Interessante que eu ouvi uma pregação e achei interessante a colocação, falando sobre dízimos e oferta, administrar aquilo que Deus tem nos dado. E a colocação que o pastor estava fazendo era o seguinte, ele falou assim, mas esse negócio de dízimo eu não acho certo. E, por exemplo, roubar Deus no dízimo, nas ofertas. O ladrão da cruz, ele morreu e foi salvo e nunca deu dízimo. Ele inaugurou o paraíso. Aí esse pastor ele fez uma colocação. Falou assim, sim, o ladrão da cruz morreu sem dar dízimo e foi salvo. Porém, ele era um ladrão que morreu e foi salvo. Ele se recuperou ali no final. O problema é você continuar sendo um ladrão vivo dessas questões. Pegou? Eu achei aquilo fantástico. Em todas as áreas. Quando eu lembro a época de escola, aí tinha lá o material, aí a mãe tinha que encapar o caderno e os livros, né? E tinha que cuidar bem daqueles livros. E depois, no final, você tinha que entregar à secretaria para passar para outro. Todas as áreas. Quando nós vivemos esse princípio de mordomia, somos mordomos. Tudo pertence a Ele. Cuide do que Ele tem dado. Se é um pouquinho de azeite, cuide, transforme, multiplique. O Senhor investe para nós darmos fruto. Soberania, autogoverno, mordomia. Sabe qual é o terceiro? Esse próximo versículo aqui, ó, que nós vamos estar lendo aqui. Individualidade. Versículo, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Efésios 2, versículo 10. Princípio da individualidade diz, por exemplo, o corpo humano tem vários órgãos. Cada um tem sua função. Mas um dos princípios é a individualidade. Deus fez particular, cada um. Somos imagem e semelhança. Porém, temos a nossa individualidade. Quando você entende esse princípio, você sabe que as pessoas não são iguais a você e elas não têm que fazer o que você pensa que elas têm que fazer. Fulano não poderia ter feito aquilo. Poderia, e ele fez. Porque ele pensa diferente. Ele vai agir diferente. Isso nos torna o que? Aliança. A individualidade é a questão de aliança, de você entender quem é o próximo e por mais diferença que se possa ter, é o teu próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Demos um exemplo lá que eu ouvi de um médico, né? Quem é o nosso próximo? O médico fala, sai um paciente e ele pede, entra o próximo. O próximo é aquele que está atrás da porta, que você nem sabe quem é, mas vem até você muitas vezes pedir ajuda. E cheio de diferenças, de pensamentos diferentes, com a individualidade diferente, mas é o nosso próximo. Esse é um princípio de Deus. É interessante que o próximo é sobre caráter. Olha o versículo que nós vamos ler aqui, que fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Fruto do Espírito. Quando nós não temos isso, nós não temos o caráter de Cristo. E uma dos princípios é caráter. Quando nós ouvimos ou falamos, fulano não é um mau caráter, ele não tem esses frutos. Ah, mas a pessoa não tem, lembra lá o autogoverno? Ele não tem um domínio próprio. Ele não consegue ter um princípio de entender de individualidade. E como está aqui no versículo, ter paz, ter paciência, mansidão, domínio próprio. Mas não foi falado essas questões antes? Aqui nós estamos falando caráter. Os princípios, eles vão se ligando. São 7 princípios fundamentais. Nós estamos impacientes, nós estamos de uma individualidade, não para entendendo o outro, mas sim conosco mesmo. E aí falta de domínio próprio, sem mansidão. Ah, mas é que eu sou impaciente mesmo. Pois é. Ah, mas eu não consigo, quando eu vi, eu já estourei. Pois é, aí que está a questão. Princípios. Viver esses princípios. Na verdade, caráter, todo mundo tem. Caráter, todo mundo tem. A questão se é um caráter bom ou mau. E o caráter bom vai passar pelo fruto do Espírito. Fora isso. E ele vai justamente no segmento. Nós falamos sobre a individualidade, mas tem um dos princípios, que é a aliança. A união. E o versículo está aqui, ó. É o versículo que fala lá em Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. É mais fácil a gente carregar um peso sozinho ou alguém nos ajudando? Claro que é alguém nos ajudando. Porém, dividir cargas com alguém passa para um conceito de aliança, de entender a individualidade de um, e ao mesmo tempo ter aliança com essa pessoa, com esse irmão. O irmão que tem caráter de Cristo, não é a aliança de um caráter que tem caráter com um mau caráter. É a aliança de princípios, de normas, de diretrizes. Deus não quebra princípios, nós quebramos. Esse é um problema. Por exemplo, um dos princípios de aliança, Arão e Ur. Cada um pegou uma pedra e colocou um do lado, outro do outro, nos braços de Moisés. Quando se estendia os braços, vencia a guerra. Quando Moisés estava abaixando os braços, se perdia. Quando ambos ajudavam a erguer, a guerra era vencida. Neemias precisou de aliança para reconstruir os muros, para fazer a obra de Deus. E tem uma frase que eu nunca esqueci. E ouvi alguns anos atrás. Os projetos de Deus, quando Noé, Deus deu a ele o projeto para construir a arca, o projeto de Deus incluía não só Noé, mas a família de Noé. Os projetos de Deus não incluem só você ou eu, inclui a nossa família. Os projetos de Deus incluem aliança com o nosso próximo, inclui união. Quando Deus chega a questão do primeiro homicídio, ele pergunta para o irmão, aonde está o teu irmão? Nós não temos como apresentar diante de Deus sem o nosso irmão. Sem uma aliança, sem um conceito de entender a individualidade, mas ao mesmo tempo entender esse princípio. Se você quer ofertar, se lembra que alguém tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai lá restaurar com teu irmão, tua irmã, depois vem. E a gente muitas vezes está vivendo o culto quebrando princípios. Deus não quebra princípios. E é interessante, nós vamos para o 7º, terminando, que vai falar sobre princípio da semeadura e colheita. Olha o versículo aqui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também
colherá. Nós receberemos o troco na mesma moeda. Lembra do exemplo que eu falei? Nós receberemos o troco na mesma moeda. Tudo que plantarmos, semeamos. Por exemplo, tem um versículo em Oséias 8:7. O que semeia vento, colhe tempestade. O que semeia vento, colhe tempestade. Aí você se pergunta, talvez se pergunte, mas eu já perguntei, como assim semear vento? O que é semear vento? Como que eu semeio o vento? Eu estou aqui semeando o vento, falando. No princípio, Deus pegou e soprou o fôlego dele, vento, sopro, na narina do homem e fez alma vivente. O que eu estou fazendo aqui? Falando. Quando nós falamos, sai vento. As palavras são lançadas, são semeadas. O que eu falo, eu posso produzir tempestade. Por uma língua muda o curso de um navio, é como incendeia uma floresta. Então, esse é o entendimento. Quando você planta vento, você colhe tempestade. Semeia vento, colhe tempestade. Eu quero amor, plante amor, fale amor. Eu quero que respeito, plante respeito. Eu quero fidelidade, plante fidelidade. Eu não gosto de rebelião, não quero rebelião. Então não viva a rebelião. Princípios, soberania, autocontrole, individualidade, mordomia, aliança, princípio da semeadura. E é interessante que ambos esses princípios na nossa vida diária faz total diferença. Que possamos não só apenas ser ouvintes esquecidos, mas praticar e viver esses princípios na nossa vida diária. Senão a gente vai ficar batendo na máquina lá e quando vier a recompensa, a gente vai julgar que o outro quer roubar a nossa bênção. Lembra da ilustração? Senão você está querendo receber algo, uma moeda diferente. Entendemos? Valeu até aqui? Deixe o seu amém. Glória a Deus pela oportunidade de estarmos cultuando nesta quinta-feira. Se Jesus não voltar, próximo domingo, 19 horas, temos a reunião dos obreiros às 5, 19 horas, culto na nossa congregação. E se Deus quiser, com a sonorização, com equipamento novo. Por quê? Porque você plantou, porque eu plantei, porque estamos colhendo. E vamos viver cada vez mais os princípios de Deus. E nós não tínhamos condições de fazer o que estamos fazendo, mas Deus é soberano. Deus faz todas as coisas. Que Ele use as nossas vidas, apesar da nossa individualidade, para junto termos uma aliança e construirmos muito mais, orarmos muito mais, vivermos muito mais a palavra do Senhor, plantarmos fidelidade, plantarmos santidade, colhermos bênçãos em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Terminando aqui, ore pelo teu lar. Vamos na quinta-feira de oração, última quinta-feira desse mês de julho. Que possamos romper este mês com graça de Deus e colhermos. O final das coisas é melhor do que o início. Acredite nisso. Acredite nisso. Quando terminarmos essa vida aqui, nós temos uma vida eterna. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua família. Multiplique em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.